Agora que já temos o CWP criado, o próximo passo é fazer a decomposição desses pacotes de construção em pacotes de instalação. Vou demonstrar um fluxo, exemplo aqui, de como realizar esse processo. Então é o seguinte, ó, a primeira etapa para fazer com que isso aconteça é você selecionar os elementos que você deseja trabalhar. Então, por exemplo, eu desejo fazer aqui uma base de concreto. Essa base de concreto, ela pertence ao CWP, né, C-FU de fundação, 02 C de civil, -FU de fundação, 0201.01 sequencial dele. Então, se eu desejo criar um campo de usuário para ter o IWP, então eu preciso vir aqui em Janelas, Navegador, e vou selecionar a opção Campo de Usuário. Aqui em Campo de Usuário, né, eu tenho aqui já os meus recursos e eu posso ter o meu campo de usuário para objetos 3D. Então, eu clico aqui e clico em Adicionar. Quando eu seleciono Adicionar, né, eu vou chamar ele de IWP, ou Verum IWP, para seguir o mesmo padrão do outro, né? Você pode dar o nome que você desejar. A categoria dele é para 3D, poderia ser um recurso, uma categoria para tarefa, né, para o próprio recurso ou para um grupo de recursos. Ele é um campo textual, então ele não vai calcular, né? Não precisa calcular para o pai, para o filho. Logo, ele não tem fórmula. E aqui eu vou deixar o vermelho mesmo, se necessário. Dessa forma, esse campo foi criado para os meus objetos, né, IWP. Só que perceba, olha, eu estou com o objeto selecionado, propriedades do objeto 3D aqui também selecionadas, o Verum.cwp aparece, mas o IWP ele não aparece. Então, existem duas formas. Eu posso clicar aqui com o botão direito, simplesmente adicionar novo campo de usuário, tá? Ele vai carregar para esse elemento individualmente selecionado. Eu poderia criar esse campo do usuário do zero, ou eu posso, né, botão direito, adicionar valor. E ele sempre cria aqui na parte superior, né, e eu posso, né, selecionar ele aqui, ó, vim aqui no Verum IWP. Dessa forma, né, ele acabou de criar esse recurso, Verum IWP, e aí eu posso realizar o preenchimento desse recurso aqui, né? Poderia chamar ele de 01 novamente, traço IWP. Olha só, eu tentei inserir aqui um número, uma letra, ele não calculou, porque provavelmente o tipo que eu criei ele foi de número e não de string. Então, eu vou vir aqui, ó, CWP Verum.iwp, ele está como inteiro, né? Então, basta eu clicar nele aqui, no campo de usuário, e alterar de inteiro para texto. Perfeito. Agora sim, né? Se eu quiser copiar aqui e vir em adicionar valor, e selecionar aqui o meu campo Verum IWP, e aí, tomar cuidado que na hora que eu crio, ele leva ele lá para baixo, para a ordem alfabética, e aí sim, eu posso trazer ele para cá, e eu poderia dar um número para ele aqui de 01, né, traço IWP. Essa codificação vai seguir de acordo com a metodologia e a construção da taxonomia do AWP para o seu projeto. Provavelmente não vai ser dessa forma como está aqui. Com isso, então, eu tenho aqui já uma codificação para esse elemento. Agora, existe uma outra forma também que é mais simples, né? Eu posso clicar nos objetos 3D, tá? E no objeto 3D, eu vejo que eu tenho um elemento selecionado, eu posso clicar com o botão direito do mouse e posso selecionar aqui personalizar colunas
e também inserir o IWP ao lado do meu CWP. Então, clico nele, botão direito do mouse, jogo ele para cá. Como eu criei individualmente esse elemento, olha lá, ele já vai ser exibido aqui para mim na tela, né? Assim como eu criei. Agora, toda vez que eu selecionar esse elemento, que tem esse CWP, né, ele vai estar aqui para mim distinto. Além dele, né, eu posso selecionar, por exemplo, essa base aqui. Essa base, né, é esse outro elemento aqui, ó. Se eu vier aqui, só para a gente ver, em arquivo, em 3D, e se eu quiser, no filtro 3D, eu posso descarregar os elementos selecionados, como se fosse o hide, né, o Ctrl H. Olha lá, ele vai desocultar. E eu posso carregar esse elemento selecionado também. Então, eu tenho que tomar cuidado para não estar selecionando dois elementos juntos, né? Olha lá, aqui eu estou selecionando apenas um elemento. Como é que eu sei qual elemento que eu estou selecionando, né? Aqui na parte inferior, ó, você verifica, ó, aqui o primeiro número representa a atividade. Então quer dizer que eu estou selecionando uma atividade. O segundo número representa um recurso. E o terceiro número representa um objeto 3D selecionado. Então, quando eu estava clicando aqui, ó, ele me mostra que eu tenho dois objetos selecionados. É esse que está em amarelo, mais o outro que já está preenchido, o IWP. Então, supondo que isso aqui represente a nossa base de concreto, né, magro, que for realizada aqui antes do processo de concretagem, do radia. Então, ele estaria em um IWP diferente, né? Não seria o mesmo IWP. Dessa forma, ó, eu vou selecionar apenas o outro item, né? E ele vai ser o meu IWP02. Vou copiar aqui só para facilitar, dar um Ctrl C. Olha lá, eu posso simplesmente agora colar aqui, já está criado, né? Eu não preciso atribuir para o item, igual eu tive que atribuir aqui pela propriedade do objeto 3D. Já tem a coluna, uma vez que eu criar ele aqui, eu vou trocar ele para IWP02, ele já vai ser criado aqui para mim. Agora, além da criação aqui do objeto 3D, eu preciso também criar esse recurso, que ele ainda não foi definido. Na verdade, primeiro eu deveria ter feito lá no recurso e depois fazer essas atribuições aqui também. Mas está tudo certo, né? E também aqui nas atividades. Dessa forma, olha, eu vou voltar lá na minha tabela, eu vou colar aqui, ó, o meu IWP, né? Então ele é do meu CWP, né? Eu tenho aqui 02 civil 021, eu tenho aqui civil 021, né? O meu primeiro. Eu vou adicionar aqui, ó, duas linhas. Adiciono duas linhas nele aqui, tá? Então eu tenho o 01 e também eu vou ter aqui o 02. Como o código ele vai sendo criado de 10 em 10, então eu tenho 21 aqui, eu tenho a codificação aqui para criar o meu 22. E qual que é o pai? O pai deles é o CWP, que está criado aqui. E ambos também são do código material. Dessa forma, eu vou salvar a minha planilha, vou fechá-la. E aqui eu preciso simplesmente vir aqui em dados externos, caso não esteja criado, essa janela não apareça para você, basta clicar aqui em navegador e selecionar a opção dados externos. E eu tenho os meus recursos de importação aqui. Vou selecionar o meu recurso de importação, vou clicar em sincronizar de, avançar, recursos, eu já tenho as minhas informações e vou selecionar em sincronizar. Ok. Dessa forma, vou lá em recursos, vou fechar e vou abrir esses recursos.
ele não importou aqui. Vamos realizar novamente a importação. Pode ser que alguma falha tenha acontecido. Eu vou vir aqui e vou trazer a sincronização de. Vou buscar a planilha recursos de importação. Olha, ele não salvou a última. Deixa eu abrir aqui só para garantir. O IWP não foi salvo nessa planilha aqui. Então, provavelmente, salvei uma planilha diferente. Com o mesmo nome. Olha, por algum motivo, o Excel não salvou a minha importação. Então, dessa forma, de fato, não teria como acontecer. Vou realizar novamente aqui o meu processo de criação dos meus recursos. Então, Excel sincronizado, às vezes essa situação pode acontecer. Então, eu vou pegar aqui, vou copiar o meu IWP aqui agora novamente, vou colocar ele com 2, vou salvar como material, tá? E vou colocar aqui como 21 e 22. E vou salvar aqui esse elemento como pai. Vou aqui em arquivo, vou salvar como, procurar para garantir, recursos de importação, vou clicar em salvar, ele vai pedir para substituir. Eu tenho aqui os meus dois IWPs agora de fato criados. Eu vou fechar a planilha, vou retornar ao Syncro. Olha, ele deu até um erro aqui de vínculo no SharePoint, tudo bem. Eu vou avançar, vamos lá, vou buscar recursos de importação. Avançar, avançar, avançar. Então aqui, recursos, eu tenho a opção de integrar, consolidar e pular. Eu quero integrar e vou sincronizar. E ele trouxe aqui o recurso VG, tem uma representação 3D. Se torna-se em um grupo de recurso, a representação 3D vai ser removida. Continuar. Então, ele vai provavelmente remover a representação 3D daqui de alguns recursos. E eu tenho aqui os meus dois IWPs agora, de fato, criados. Dessa forma, eu vou voltar aqui novamente e executar em atribuições de recurso, objetos 3D. Acredito que ele não está salvando porque o meu projeto não está salvo ainda. Tá? Vou salvar meu projeto aqui de uma vez. Salvar ele já no local definido. Vou chamar ele aqui de modelo federado. E vou salvar. Demora alguns minutinhos, uns segundos, né? E perfeito, o salvamento foi realizado. Vamos ver agora se ele vai salvar as minhas regras, né? Então, clique em novo. Objetos, muitos para um. Eu vou clicar em adicionar. Adicionar o objeto vai ser campo de usuário.
Qual o campo de usuário? Agora é o IWP. O campo de usuário vai ser Verum IWP. Para quem? Para nome, né? Para nome. Eu poderia criar um campo ali para o recurso, para não trabalhar com código, né? Seria o ideal. Eu trabalhar com o nome ali dos recursos, por exemplo, fundação, fases preliminares de fundação do recurso e também o nome para atividade no cronograma, né? E aí eu selecionaria um campo de usuário diferente, não o nome diretamente, né? Mas aqui, como a gente está trabalhando direto com o nome, eu clico em salvar e ele vai funcionar, né? Salvar, eu vou dar um OK, eu vou buscar. Ele vai trazer dois elementos, né? Dois elementos, um para cada CWP diferente, assim como nós definimos. Eu vou clicar em atribuir todos, operação concluída, dois elementos criados. Dessa forma, eu tenho os elementos criados aqui. E agora, o que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar dentro do meu cronograma. Você pode atualizar esse cronograma no software de origem, ou você também pode atualizar ele aqui dentro do software, dentro do próprio Syncro, né? Na próxima aula, nós vamos ver como fazer essa atualização de criar atividades, trocar o nosso sequenciamento lógico dentro do próprio Syncro e também reatribuir os recursos de WP para a gente fazer a decomposição do cronograma ali já para a construção. Te espero lá.